Essa história vai impactar a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Prepare-se para conhecer um relato real de sobrevivência que desafia a ciência, a lógica e nos ensina lições profundas e valiosas sobre esperança e resistência. Na década de 1980, uma jovem chamada Jean Hilliard passou por uma das experiências mais assustadoras e incomuns já registradas. Era uma noite gelada no estado de Minnesota, com temperaturas caindo para absurdos 30 graus negativos. Jean estava voltando para casa depois de uma festa com amigos, dirigindo por estradas cobertas de neve e gelo. Mas então algo inesperado aconteceu. O carro dela parou de funcionar, deixando-a sozinha no meio de um deserto de gelo e escuridão. Jean decidiu fazer o impensável: sair do carro e caminhar até a casa de um amigo, Wally Nelson, que morava a cerca de 3 quilômetros dali. Vestida com roupas inadequadas para enfrentar aquele frio cortante, Jean começou sua caminhada. A cada passo, o frio implacável consumia sua energia. As temperaturas extremas estavam começando a afetar seu corpo, e a exposição ao vento gelado fez seus membros começarem a perder a sensibilidade. O corpo humano não foi feito para suportar temperaturas tão baixas. Quando a temperatura externa cai muito, o corpo tenta se proteger, redirecionando o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, como o coração e o cérebro. As extremidades, como mãos e pés, são as primeiras a congelar, o que pode resultar em danos irreparáveis aos tecidos. Jean, lutando contra esse frio extremo, não conseguiu completar sua jornada. No meio do caminho, ela tropeçou, caiu e perdeu a consciência. Seu corpo, já enfraquecido pelo frio, começou a congelar na neve. Ela ficou exposta às temperaturas letais por longas 6 horas. Nessa condição, seu corpo deveria ter sido irreversivelmente danificado. Os líquidos dentro de suas células deveriam ter se expandido ao congelar, rompendo tecidos e órgãos, uma condição que, na maioria dos casos, leva à morte. Quando o sol começou a nascer, seu amigo Wally Nelson saiu de casa para conferir a situação. Foi então que ele avistou o corpo congelado de Jean. Ele correu até ela, mas o que encontrou era algo difícil de descrever. Jean estava completamente rígida, congelada como uma tábua de madeira. Seu corpo estava tão duro que parecia impossível que ela ainda estivesse viva. Ao tentar movê-la, ele mal conseguiu dobrar seus braços ou pernas. Wally a arrastou até sua varanda, certo de que Jean já estava morta. Porém, em meio àquele cenário de desespero, algo inesperado aconteceu. Pequenas bolhas de ar começaram a sair do nariz de Jean. Contra todas as probabilidades, ela ainda respirava, mesmo que muito lentamente. Wally imediatamente chamou por socorro e Jean foi levada às pressas para o hospital local. Ao chegar ao hospital, os médicos ficaram perplexos. O corpo de Jean estava a uma temperatura perigosamente baixa, inferior a 27 graus Celsius, cerca de 10 graus abaixo do considerado normal para um ser humano. Seu coração deveria ter parado, o sangue nas veias deveria ter congelado, e ainda assim Jean permanecia viva. O Dr. George Sather, que atendeu Jean, contou que seu corpo parecia completamente sólido, como se estivesse em um congelador profundo. O processo de reanimação foi delicado. Jean foi aquecida lentamente para evitar danos adicionais. E, surpreendentemente, após algumas horas, seu corpo começou a responder. Seus sinais vitais voltaram, e ela lentamente começou a recobrar os sentidos. Ela não sofreu nenhum dano cerebral ou motor. Sua recuperação completa foi vista como um verdadeiro milagre. A história de Jean Hilliard é mais do que um relato de sobrevivência. Que essa história impacte você e inspire a acreditar que mesmo nos momentos mais sombrios, o impossível pode acontecer.